Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita, dessa vez no nosso ambiente virtual, porque vamos receber uma pessoa do Espírito Santo. Vamos tratar do tema a mediunidade na gravidez. Para isso, além da Miriam dos Anjos, a gente convidou o Dr. Paulo Batistuta, que é médico ginecologista e obstetra com mestrado em medicina, professor na residência médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo, membro da Comunidade Espírita Esperança e da AME Espírito Santo, que é a Associação Médico Espírita. É também organizador dos livros Capelania Hospitalar e Espírita, Temas de Valorização da Vida, o Aborto em Questão, e Prática Mediúnica, um estudo empírico na gravidez, pela editora AME Brasil, além de outras publicações. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Tudo bem com o senhor? Olha, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, com os internautas. Muito obrigado. Esse tema interessa a muitas mulheres, né? Vamos conversar, especialmente porque esse livro que o senhor editou, ele traz um caso prático, né? Nós vamos falar sobre ele, mas são experiências práticas da mediunidade em gestantes nessa casa espírita em que o senhor trabalha. Mas vamos começar lhe perguntando, Kardec não falou exatamente sobre esse tema, né? Em suas obras básicas, mas o que a literatura espírita traz para nós sobre essa segurança do trabalho mediúnico durante a gestação? Pois é. A gente começou a trabalhar com esse assunto por uma necessidade, porque por ofício eu sou obstetra e, ao mesmo tempo, eu trabalho na reunião mediúnica, dirigindo os trabalhos da mediunidade, e nós temos médiuns bastante jovens em idade reprodutiva no nosso grupo. Na nossa casa temos 14 reuniões mediúnicas e já tivemos algumas vezes a necessidade de orientar essas pessoas, né, do que fazer. E no consultório é a mesma coisa. Se eu recebo uma mulher espírita que trabalha com a mediunidade, uma mulher da Umbanda, do Candomblé, da Barquinha, da Assembleia de Deus, são religiões mediúnicas, e essas mulheres colocam essa questão. E a gente precisa oferecer uma resposta segura. Então, assim, do ponto de vista médico, esse assunto não foi tratado ainda. Fiz uma revisão na literatura médica, ainda não tem nada explorado. Quanto a Kardec, ele trata no Livro dos Médiuns, no item 221, sobre a segurança da prática mediúnica. E ele fala que pessoas que são muito sensíveis, pessoas que têm traços aí de transtorno mental, pessoas que não podem se fadigar, elas devem se abster da mediunidade. Mas não fala especificamente da mediunidade na gravidez. E eu fiquei pensando, por quê? Ou porque naquela época não se trabalhava de forma alguma, ou porque isso era muito comum e não precisava ser tratado. Mas eu acho que é a primeira opção. Porque nós fomos consultar também nos livros da metapsíquica, Ernesto Botzzano, William Crookes, William James, Oliver Lodge, enfim, grandes homens notáveis aí da mediunidade na área da ciência, né, contemporâneos de Kardec, e nenhum deles mencionou isso. Por exemplo, um deles, William James, que foi o fundador da psicologia moderna em Harvard, ele era da Society for Psychical Research, de Boston, e ele estudou a Eleonora Piper por 40 anos. Foi a médium mais estudada em todos os tempos, mais estudada até que o Chico Xavier. E o William James não mencionou nada. Durante o período em que ela trabalhou com ele, ela teve 2 filhos. E ele não mencionou nada. Imagina. Então, assim, é realmente uma lacuna. E autores como Sueli Caldas Schubert, Hermínio Miranda, também não falaram nada. Nos livros do Chico Xavier, não tem nada. Nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, não tem. Mas no projeto Manuel Filomeno de Miranda, o Divaldo Franco respondeu determinada feita sobre essa pergunta, numa entrevista. E ele fala que o processo reencarnatório é diferente do processo mediúnico. No processo reencarnatório, a mulher contribui para a formação do corpo de um espírito que vai reencarnar. E no processo mediúnico, a mulher ela se conecta através do seu perispírito com o perispírito de um espírito comunicante. Não tem nada a ver com feto, são processos independentes. Então, o processo mediúnico ele tem um circuito que não afeta o bebê diretamente, ok? Doutra feita, o Divaldo é entrevistado lá no Salão Nobre da FEB, no Rio de Janeiro,
Se a mulher que trabalha pode continuar trabalhando com a mediunidade. E ele fala o seguinte: enquanto ela se sentir bem, ela pode continuar trabalhando. E só aqueles incômodos próprios de ficar muito tempo sentada, de ter que levantar para fazer um xixi, isso que seria limitante. Claro, se é uma gravidez de alto risco, ele também observa. Essa mulher, claro, vai se abster, né? Se ela tem problemas, precisa de repouso, não pode ter uma atividade mais agitada, então fique de repouso. Também o espírito Diretrizes da Mediunidade, né, no livro Diretrizes da Mediunidade, pelo Raul Teixeira, o espírito Camilo faz observações no mesmo sentido. Então, assim, é isso que nós temos na literatura espírita. Alguns outros espíritos, autores, são contra, como, por exemplo, o Edgar Armond, de São Paulo, no livro Mediunidade Sem Lágrimas, ele fala que a mulher deve se abster, não justifica, e que ela deveria trabalhar em reuniões de estudo e apoio, mas não justifica. Então, outros autores fazem algumas menções também. O Zelmino Zimmermann, de Campinas, também faz, no Tratado de Mediunidade, também fala sobre isso. E é isso que nós temos, basicamente. A gente revisou todas as obras de Kardec, todos esses autores contemporâneos, atuais. A própria Federação Espírita Brasileira, ela não tem uma rubrica direta sobre isso, né? E a gente, então, resolveu apresentar a nossa experiência, trazer ao público para crítica, para observação. Porque nós observamos que os dirigentes divergem na orientação que dão para os pacientes, né, para as mulheres. Tem divergência. E eu penso até que essa divergência também seja um pouquinho de falta de conhecimento, de fundamentação, né? Para não ser a minha opinião é essa, e sim me baseando, né, em tais literaturas, em tais pesquisas. Mas, doutor Paulo, é interessante porque talvez seja um grande filtro nessas divergências e nessa nossa falta ainda de conhecimento que o Papo Espírita, juntamente com o senhor, está tentando agora, né, esclarecer. Há sempre uma preocupação relacionada ao feto, ao bebê, né? Claro, claro. Não apenas a questão mediúnica da mulher grávida, mas esse feto, ele participa, ele vai sofrer alguma interferência no seu processo gestacional. O que o senhor teria para nos dizer a esse respeito? Então, agora eu vou falar sobre psiquismo fetal, um capítulo da psicologia, tá? Não vou falar de espiritismo, vou falar de psicologia fetal. A ciência hoje nos mostra, os estudos de psicologia nos mostram que o bebê, ele tem uma tendência a reproduzir os principais sentimentos e emoções vividos pela mãe durante a gravidez, ok? Então, se a mãe está com depressão, ela tem uma tendência a passar para o bebê traços depressivos. Ela tem que ser tratada para que isso não aconteça. Uma mulher que não perdoa, que vive dando chilique, que é nervosinha, ela vai ensinar esse comportamento para o bebê, ela vai passar traços, ela vai ensinar o bebê isso aí. Mulher que fica muito impressionada com o seu trabalho, tem um chefe que assedia, é perturbada diuturnamente, vive muito chorosa. Esses sentimentos vão afetar o bebê. Uma mulher que está vivendo situação de guerra, em campo de concentração, tudo isso são sentimentos muito marcantes durante todo o período gestacional, ok? Então, esses sentimentos marcantes e repetitivos, eles têm uma possibilidade de marcar o bebê, criar marcas no psiquismo. Não vai determinar a personalidade em absoluto, assim, absolutamente, totalmente, mas vai contribuir sim. Bom, uma mulher que tem uma vida dissoluta em qualquer sentido que seja, ela também vai influenciar o seu filho. Uma mulher que, sei lá, faz um comércio espúrio do corpo, ou então uma mulher que é contraventora, criminosa de alguma forma, ela também passa esse tipo de sensações para o seu filho, ok? Então, nós, na vida social, uma mulher que vai para uma festa, para um boteco, para bebedeira, para conviver com esses ambientes mais conturbados psiquicamente, nós temos relato de como isso acontece do ponto de vista espírita, nós sabemos, são ambientes pesados, e isso tudo marca o bebê. Agora, nós tivemos oportunidade de conversar com espíritos amigos sobre esse assunto especificamente, longamente. Eles falam essa comparação. Quando a mulher está num trabalho espírita, ela está num ambiente extremamente protegido. Então, vamos pensar.
benfeitores da ordem de Gúbio, Flacos, Aulus, Alexandre, Aniceto, só gente grande. Esses espíritos, eles são de um nível de equilíbrio muito destacado. São dirigentes espirituais. Olha, na nossa casa espírita, nós vemos espíritos que eu acredito que têm a mesma grandeza deles, porque são espíritos que conduzem trabalhos de uma consistência muito grande, fazem a prospecção de furnas, de abismos, de umbrais, trazem esses espíritos, escolhem o médio adequado, tratam esses espíritos durante muito tempo no mundo espiritual, até ter as condições de chegar na reunião mediúnica. São espíritos grandes também. Nós aqui não temos grandes escritores, né, na nossa casa espírita, para contar uma história tão bem quanto o André Luiz contou. Mas quando eu fico vendo, os trabalhos são de uma grandeza assim, impressionante, não no que depende da nossa organização material, senão do concurso desses amigos espirituais, né? Então, estamos assistidos e dirigidos por espíritos nobres. Essa 1 hora que nós passamos ali no transe mediúnico é uma hora de muito privilégio para nós, que nós estamos convivendo com personalidades além da nossa capacidade, além do nosso hábito ordinário. Então, esses trabalhos são muito protegidos. E a espiritualidade nos informa que eles têm muito zelo na hora de proteger o médium, de cuidar do médium, da sua família, durante o trabalho mediúnico e fora dos trabalhos mediúnicos. Olha que coisa bonita. Então, nós temos quantos testemunhos de que a nossa família é beneficiada porque nós nos damos ao trabalho da desobsessão, que não é um trabalho inocente, né? É um trabalho realmente muito complexo. Mas a espiritualidade amiga assiste. Então, ela faz essa proteção. Proteção através de passes. Eles instalam, também fomos informados, né, numa dessas reuniões instrutivas, que eles instalam filtros para evitar passagem de substâncias que poderiam ser maléficas para o bebê, da mãe e do espírito comunicante. Olha que interessante. Porque a mãe pode estar mal e ela pode produzir neurotransmissores. Então, eu entendi pelo que eles falaram que essas substâncias são neurotransmissores, são substâncias que, quando a gente está muito estressado, a gente tem adrenalina demais, a gente tem substâncias que vão ser tóxicas. E a espiritualidade filtra isso e deixa passar aquilo que é benéfico. Então, eles dão passes, eles fazem esses filtros. Uma das nossas médiuns, que trabalhou grávida, a Sofia, ela fala que sentia uma blindagem para a filha dela durante o trabalho mediúnico. É como se fosse levantada uma parede magnética, que não deixava comunicar nada com a filha dela. Olha que interessante. E teve uma outra médium, a Thaís, que também trabalhou grávida. Nós tivemos uma comunicação, uma certa feita muito intensa, de um espírito assim, muito comprometido com o aborto, ele era misógino, ele tinha problemas gravíssimos com as mulheres, porque em encarnação anterior fora abusado por mulheres da sua família. E, noutra oportunidade, teve a sua reencarnação interrompida pelo aborto provocado. Então, ele ficou misógino e com ódio das mulheres, e ele, então, trabalhava contra a vida pelo aborto. E ele dirigia uma falange. E ele já tinha sido abordado em outras situações, como soubemos posteriormente. Sua mãe veio depois que ele foi resgatado. E quando esse caso aconteceu, eu pensei lá no caso do Gregório, em Libertação, porque era uma mãe maravilhosa, Matilda, que vem resgatar o filhinho dele, que era um verdadeiro demônio, né? O Gregório era um demônio. A descrição é essa. E o nosso espírito assistido lá também era dessa, eu achava assim, que ele era tipo um Gregório, porque dirigia uma falange muito complexo. Ele chegou imenso, de muita força, muita energia, e foi colocado justamente no campo magnético da médium Thaís. A médium disse que essa comunicação intensa impressionou a sua filha. A filha dela mexeu anormalmente, mexeu mais do que o habitual durante a comunicação. Porém, essas sacudidelas que aconteceram na menina foi um estremecimento simples. Isso não foi um sentimento
sentimentos e emoções dominantes da gravidez de Thaís. Isso foi momentâneo, foram 10, 15 minutos. Muito assistida, blindado magneticamente. Ou seja, os espíritos amigos protegem. E no caso dessa médium, a Thaís, para mim ficou muito, assim, me chamou muito a atenção que esse espírito misógino não gostava de mulheres. E ele era inimigo da vida, da reencarnação, fazia abortos. Ele vem comunicar justamente numa médium grávida. Num determinado momento da comunicação, ele começa a ver uma luz na sua direção, porque ele não dialogava, ele só monologava, falava, que ele ia destruir a vida, que ele ia impedir o renascimento, que a vida não ia deixar acontecer, que ele era o senhor daqueles lugares, as mulheres que titubeassem, ele ia levar o aborto adiante, que ele comandava uma falange, ele falava naquela jactância. Mas, num determinado momento, nós começamos a vibrar por ele. Todo o grupo, 12 pessoas focadas amorosamente, acolhendo aquela alma, né, sofredora, malévola, mas sofredora. E aí, então, ele começa a ver um espírito de luz, uma mulher, uma silhueta feminina, que emanava uma luz azul claro, muito, muito delicada e intensa aos seus olhos, e ele atribuiu a Nossa Senhora. Ele achava que era Nossa Senhora que estava vindo na direção dele. E ele foi se maravilhando ao perceber. Ele sabia de Nossa Senhora, tá? Ele sabia, mas ela lá e ele cá, não se misturava, mas ele sabia quem era Nossa Senhora, muito bem até. E ele então foi se impressionando com aquela beleza, com aquela doçura angelical. Bom, quando ele começa a ver essa entidade, ele também começa a perceber, num filme de ação rápida, assim, um filme acelerado, a concepção daquela nenezinha que estava no útero, de 26 semanas, hein, já era um bebê grande. Começou a ver desde a concepção e o desenvolvimento acelerado de todas as etapas que aquele feto foi passando. E que ela já fazia isso, ela já pensava, o olhinho já mexia, que ela tinha sonhos, que os olhos mexiam na órbita, que ela podia sentir gosto, que ela sentia dor. Ele foi percebendo tudo isso. E ele foi se maravilhando. E aí ele começou a falar, ela é bonitinha, nossa, que impressionante. E isso é a comunicação, a gente vibrando. A médium contou para nós depois na avaliação. Bom, e ele se encantou muito com tudo aquilo. Num determinado momento, ele para de falar, serena, e ele sai da comunicação nos braços da Nossa Senhora, que era a sua mãe. Sai nos braços da mãe. Ato contínuo, termina essa comunicação, ela vem em prantos. Era um espírito nobre, não era habitual da nossa reunião, nós não a conhecíamos, mas era igual a mãe de André Luiz. Lembra como é que André Luiz foi resgatado do nosso lar? Foi pelos bônus oros dela. Lembra disso? Sim. Não foi mérito dele. Ela pediu por ele, para o espírito Clarencio, né? E quando ele fez a prece sentida, Clarencio estava a postos e foi lá e o socorreu. Eu entendi que foi uma coisa parecida que aconteceu nesse caso nosso, com a nossa médium Thaís. E ela veio muito emocionada, porque ela falou que já tinha tentado resgatar o menino dela, o demônio, era o menino dela, o amorzinho dela, igual o Gregório com a Matilda, né? Muitas vezes, e não tinha conseguido. E aí, numa dessas reuniões instrutivas, eu perguntei para um espírito amigo que estava se comunicando, falei assim, olha, aquela comunicação daquele espírito, ela falou assim, eu tive notícia dessa comunicação. Aquela comunicação não foi pesada demais, não, para o neném, para médium. E aí o espírito deu uma resposta surpreendente. Ela falou assim, olha, espiritualidade, nós trabalhamos em rede. Vocês não trabalham em rede igual para fazer um transplante? Se falece um paciente lá no Amazonas, se doa um coração, o receptor pode estar em Brasília, no Espírito Santo, em qualquer outro lugar do Brasil. Nós já temos todas as informações num programa, num sistema, para ver a compatibilidade dos anticorpos, e também assim nós fazemos com os casos de desobsessão. E naquele dia, nós tivemos essa comunicação em 2023, desse espírito amigo, e a comunicação do espírito pela Thaís foi 7 anos atrás. Ela falou assim, naquele dia, nós tínhamos procurado, e estava disponível naquele grupo de vocês as condições
para sensibilizar aquele espírito que já tinha sido frustrado em outras ocasiões. E ela falou que foi a gravidez da Thaís o elemento-chave, que é uma mãe amorosa, que acolheu esse espírito terrível, né, assim, de compromissos, de força magnética pesada. Ela o acolheu amorosamente, apesar da dificuldade. A filhinha dela não foi prejudicada e ela foi protegida. Então, assim, esse dia para mim foi emocionante demais, foi lindo, né? É E a uma história espetacular, né, doutor Paulo? não é? E a espiritualidade, então, ela usa, a gente chamou isso no livro de economia mediúnica. Os espíritos fazem isso o tempo inteiro. Eles vêm com esses aparelhos que eles usam para medir a emanação energética de cada médium, através da condição de cada médium que eles vão ver com quem combina mais aquele problema com a disponibilidade de energia, de doação, de amor, de temperamento, de psiquismo, de intelecto. Qual médium vai ser mais adequado? No caso, era a grávida. Olha que lindo isso, né? Maravilhoso. Agora, uma pergunta, doutor Paulo. Essa comunicação, por exemplo, né? Aqui estamos falando pessoas que participam de reuniões mediúnicas, mas pessoas que às vezes não conhecem como funciona, né? Então, existem comunicações extremamente difíceis. Essa, tenho certeza que foi uma, o senhor está Essa foi uma descrevendo. delas. Essa foi notável. E isso gera muita emoção naquele médium que está dando essa passividade para esse espírito. E essas pessoas, digamos assim, essas mulheres que vão se tornar mães, né, que podem estar grávidas e estão em dúvida, devo continuar meu trabalho na reunião, porque de repente ela dá passividade desse nível, né, muito emotivas, muito explosivas muitas vezes, e aí ela pensa, meu Deus, eu estou aqui com um bebê. Eu entendi que o senhor deu um exemplo de total proteção e muita coragem dessa Thaís, né? Dessa médium Thaís. Ela se entregou de uma forma e muita confiança na equipe espiritual. Mas a pergunta que eu quero fazer para essas mães que possam, né, ou futuras mães, que têm esse medo ainda, esse receio, puxa, eu dou passividades aqui terríveis, que exigem muito de mim. Eu tenho que ter algum preparo especial? O que o senhor pode dizer para essa mãe, para ela entrar nessa reunião mediúnica com essa confiança e permitir ser utilizada pelas equipes espirituais e que aquela criança que ela carrega não vai sofrer nenhum prejuízo? Pois, que ela pode ter dúvidas, Ana Cristina, né? nós tivemos 2 sessões instrutivas. Kardec trata das sessões mediúnicas instrutivas no Livro dos Médiuns. Ele ensina como é que faz. Não é reunião para fazer desobsessão, não é reunião para atender sofredor, é reunião para a gente aprender. Então, a gente já vinha estudando esse assunto no nosso grupo de estudos relacionado à nossa reunião mediúnica. Então, tem o grupo mediúnico Esperança e tem o grupo de estudo Esperança, em dias diferentes, né? E a gente leva para o grupo de estudos as questões que aparecem na reunião mediúnica, a gente não tem tempo de ficar discutindo ali na reunião. Então, na reunião a gente trabalha, né? E também a avaliação ela não pode ser ilimitada, mas lá no estudo a gente estuda ilimitadamente. A gente faz dever de casa, na nossa casa, a gente olha literatura, a gente anota perguntas, a gente procurou seguir o método que Allan Kardec fez. Kardec anotava as perguntas sistematicamente. Então, nós fizemos uma lista de perguntas e aí fizemos 2 reuniões instrutivas, e vieram 2 espíritos diferentes. E apresentamos a mesma lista de perguntas para esses espíritos. E um deles fala para a gente uma resposta que Kardec já tinha falado lá na Segurança da Prática Mediúnica. O que mais conta na condição da médium para ela enfrentar trabalhos assim de grande porte é a sua condição moral, seu equilíbrio. Se ela tem isso, ela vai adiante. Ela não precisa ser perfeita, mas se é uma pessoa dedicada, se é uma pessoa que estuda, que ela faz o seu preparo normal, o preparo da reunião mediúnica. A gente tem uma lista de preparos lá que começa na véspera da reunião mediúnica, e aí ela deve evitar comportamentos agressivos, deve fazer uma leitura preparatória, ter uma alimentação frugal, não vai beber álcool, ela vai ser ligada à prática de caridade, quer dizer, é uma cartilha, né? Está dentro da codificação tudo isso, então ela vai fazer coisas normais do preparo de uma reunião mediúnica, tudo que a FEB recomenda, aquilo ali, não vai mudar nada. E se ela fica fiel, se ela permanece fiel
nesse propósito, nesse comportamento, ela está protegida. Então, Kardec fala, a pessoa que tem um bom comportamento moral, ela aguenta o trabalho, ela pode ir adiante. Então, a questão é essa. Uma mulher que vai para a rua, como eu mencionei, vai para a bandalheira, vai para programas irresponsáveis, ela está muito exposta. Ela não vai receber espírito malévolo, não vai fazer desobsessão, mas ela está muito exposta. Essa mulher que faz um preparo, ela está muito protegida. É isso. Agora, uma mãezinha, uma médium que vem aí trabalhando, uma garota que cheia de seus sonhos, né, engravida e está morrendo de medo e não tem confiança, não vá, pelo amor de Deus. Ela tem que estar em paz. No caso da Thaís, ela já frequentava a reunião há um bom tempo. Nossa reunião era muito madura, já tinha muitos anos. A questão foi levada para o grupo, né? O grupo falou assim, vamos respeitar a opinião da Thaís. Eu era o dirigente do grupo e apresentei essa literatura do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, que eu já estava interessado nisso, e apresentei para o grupo refletiu, disse, olha, a Thaís que decide. A mãe da Thaís, a Elza, ela teve 5 gestações, e nas 5 ela trabalhou com a mediunidade. E a Thaís também tem uma coisa que aconteceu com ela. Isso é autorizado, que eu estou falando, tá? Está no livro, ela autorizou isso. A Thaís, ela foi evangelizada na nossa casa espírita, fez evangelização, mocidade, e eclodiu a mediunidade quando ela era garota, assim, uns 14 anos, de uma maneira mais mansa, mais suave. Aí a Thaís, ela formou em jornalismo, e depois ela estava estudando direito, quando a mediunidade dela começou a ficar conturbada. E ela trabalhava de dia, estudava de noite, e ela não tinha tempo de fazer estudo da mediunidade na nossa casa, de aprofundar os estudos para poder dar acesso lá à reunião mediúnica. Foi uma época duríssima para ela. E essa menina, em determinado momento, pediu para a mãe interná-la no hospício. De tão pesada que estava a situação. Ela dava passividade no trabalho, e era terrível. Uma mocinha, imagina, cai no chão, fica babando, aparece as roupas íntimas, imagina a situação. Muitas vezes isso aconteceu, ela estava muito sofrida. Então me faz pensar também que esse sofrimento dela, pregresso, apontava para o caminho assim, se eu parar de trabalhar, a minha mediunidade pode me virar um problema, uma nostalgia, um sentimento daquele problemão que ela teve. E ela diz que desde sempre ela estava decidida a trabalhar, porque ela viu o exemplo da mãe e ela quis trabalhar sempre. Ela tem que querer. Acho que o marido tem que concordar, né? O grupo tem que apoiar, o dirigente tem que concordar, porque você ficar... Muitos dirigentes talvez não queiram assumir uma responsabilidade, Claro, né, também, claro, de claro, receber o gestante e claro, orientam, não, você claro. vai fazer outros trabalhos, mas Sim. não dentro da reunião mediúnica, né? Ana Cristina, nós tínhamos, assim, já tinha escutado muita coisa de vários dirigentes e tivemos uma ideia de fazer nosso grupo de estudo resolveu fazer um estudo comportamental. A gente queria saber a opinião de dirigentes espíritas, das mulheres, das pessoas. Depois ficamos pensando que o mais fácil seria ouvir o sentimento das mulheres, que a gente não tinha energia nem tempo para fazer tudo que a gente queria. Resolvemos ouvir as mulheres médiums que trabalhavam em reunião mediúnica e que engravidaram. Tinham que tomar uma decisão, vou trabalhar ou não vou trabalhar. Pois bem, nós fizemos então um inquérito, um questionário pelo WhatsApp, foi apoiado pela Federação Espírita aqui do Espírito Santo e pela Associação Médico Espírita do Brasil. Nós distribuímos esse questionário para cerca de mais de 800 mulheres e pessoas elegíveis, né, médiuns espíritas que trabalhavam, mulheres. E quem respondeu, quem quis. A gente não tem um censo de quantos médiuns existem no Brasil, tão pouco quantas mulheres. Então a gente queria ouvir algumas, pelo menos, já que a gente não sabe que universo é esse, né? Não tem um censo do IBGE, nem da Federação, não existe esse censo. Vamos ouvir algumas pessoas para ver o que elas dizem. E 88 mulheres responderam, sendo que 42 optaram por trabalhar com a mediunidade e 46 optaram por não trabalhar com a mediunidade. Está bem meio a meio. Meio a meio, vamos dizer, né? E assim, quando nós observamos a saúde das mulheres que trabalharam com a mediunidade, ela foi ótima, não teve nenhum problema. Veja bem, não está baseado em documentos médicos isso, mas na opinião dessas mulheres, no seu sentimento.
Tudo aqui é o sentimento delas, é o que elas disseram. Não foi um profissional que confirmou, um pesquisador confirmou. Elas ofereceram os seus sentimentos para nós. E elas falaram que ficaram muito bem, obrigado. Todas que trabalharam. Das 46 que não trabalharam, 4 mulheres tiveram transtornos de ansiedade, sendo que uma evoluiu para depressão. Então, uma teve depressão e outras 3 ficou com um transtorno de ansiedade, tiveram que ser medicadas. Ou seja, diminuiu a qualidade de vida, tá? Diminuiu a qualidade de vida. Teve depressão na gravidez, teve transtorno de ansiedade. E elas atribuíram esse fato a ter interrompido o trabalho. Pode não ser, mas no sentimento delas estava relacionado. Algumas dessas mulheres foram orientadas a parar pelo dirigente. Entendeu? Então, assim, o dirigente tem que ter muito cuidado. Quando nós perguntamos o que o dirigente falou para você parar, das 46 mulheres que trabalharam, nós perguntamos o que o dirigente falou para você, seu dirigente. Tem pessoas que falam assim, tem que parar pela segurança do bebê, gasta muita energia, isso é prejudicial para o bebê. Na época da Covid, claro, por causa da Covid, está tudo certo, eu entendo, todo mundo entende, né? Teve mulher que foi dito para ela continuar na reunião mediúnica, mas não receber espírito, mas só ficar no apoio, também não ficar no passe, ficar só no apoio e nas preces. Ou então, outros dirigentes falaram para ficar em reunião de estudo, continuar na casa, receber passe, mas não participar da desobsessão. Ou seja, as opiniões foram divergentes. Já aquelas mulheres que optaram por trabalhar, os seus dirigentes falaram não tem perigo para o bebê, já tinha opinião contrária. Não tem perigo para o bebê, se você se estiver bem, se seu marido concordar, se o grupo acolher, você vai, e se você se sentir mal, você para, né? É interessante. Então, essas opiniões, de fato, são divergentes. Isso também foi um motivador de nós apresentarmos as nossas experiências. Miriam? Eu estou achando muito interessante, né? Se eu estou entendendo distorcido, me corrijam, mas é muito interessante o que está sendo dito aqui pelo Dr. Paulo, né, Ana? Porque o que dá para perceber é que quando aquele conhecimento que nós espíritas já detemos, né? Quando somos médiums, principalmente ostensivos, a mediunidade não cessa, né? Ela ocorre 24 horas, daí a necessidade da nossa educação mediúnica, né, para saber lidar com isso. Sim. E o que também a orientação dos mentores, durante essas 2 sessões instrutivas, também levam a esse entendimento. O fato de estar grávida, né, é um fator de preocupação e de cuidado extra, estou aqui entendendo assim, daquele grupo mediúnico do plano espiritual que coordena aquele trabalho, protegendo aquele feto. E eu acho interessante que, embora nessa pesquisa haja uma discordância, né, de opiniões, o que é mais interessante é que elas não são distoantes daquilo que a gente vem aprendendo, e principalmente durante as práticas, né? O médium sabe de si. É o médium que naquele dia, dependendo do que aconteceu no seu dia, sabe se está melhor ou não está preparado para o trabalho mediúnico, né? Da passividade, da psicofonia, da psicografia, seja o que for. Então, me trouxe muita informação necessária para que a gente desmistifique também, né, de que o estado gestacional de uma mulher num trabalho mediúnico seja um fator impeditivo de realizar sua mediunidade, né? Eu entendi alguma coisa assim, só poderia ir discorrendo, talvez, só especificando o que já falou no início, mas eu acho que talvez caiba um pouco aqui também, que nessa prática mediúnica, o que é que a médium grávida deveria pensar 2 vezes como impedimento para a sua atividade mediúnica naquele dia, por exemplo? Olha, se tiver uma doença, se tiver uma gripe, por exemplo, é por causa da gripe, não é por causa da mediunidade, não é por causa da gravidez. Se ela tiver um problema, está com sangramento, ela está com hipertensão grave na gravidez, esse tipo de coisa, doenças graves, aí ela vai ficar quieta. Se ela não vai fazer o trabalho profissional dela, ele também não vai fazer o trabalho mediúnico, ok? Se ela tem uma doença, está no ambulatório de ginecologia, de pré-natal, e o médico obstetra fala assim, você precisa de atestado, precisa de repouso. Então, precisa de repouso de tudo, de trabalho mediúnico, de trabalho profissional. Se o médico não fala isso para o trabalho profissional, tampouco para o trabalho mediúnico, ok? Ficamos assim.
E agora tem interessantíssimo, o Espírito Camilo, pelo Raul Teixeira, ele fala que, desafios da prática mediúnica, ele fala o seguinte, que a espiritualidade investe recursos e conta com os médiuns que foram preparados. Ele fala exatamente isso quando ele trata da prática mediúnica na gravidez. Ele está tratando desse assunto. Assim, quer dizer que a espiritualidade conta com os recursos daquela médium grávida. É isso que eu estou entendendo. Para fazer desobsessão, está escrito na rubrica, na pergunta. É fantástico isso. Então, para mim, é claro que o espírito Sheila também respondeu isso para a gente. Os dois espíritos que vieram nos assessorar, nos informar, foi o espírito Sheila e o espírito de um médico que a gente não conhecia, o Seu Shin. E a Sheila, para nós, assim, o espírito Sheila que todos conhecemos, né, foi surpreendente, porque também não é habitual no nosso grupo espírita. E quando nós apresentamos, a médium recebeu incorporação lá desse espírito, eu perguntei, por favor, a senhora poderia se identificar com quem estamos falando? E você poderia se identificar, né? Como eu devo te chamar? E aí ela falou assim, eu sou o espírito, eu sou Sheila. E aí a médium teve um impacto. Ela falou assim, está vindo um nome aqui na minha cabeça, eu estou até com vergonha de falar. Porque eu falei assim, faz o seu trabalho, depois nós vamos fazer avaliação, se a gente considera ou não considera. Primeiro você trabalha, depois a gente julga. Agora é a hora do trabalho, você está protegido, nós fizemos a prece, o nosso grupo é sério, né? Vamos seguir o método de Kardec aí. E aí obtivemos a comunicação. Aí esse espírito falou assim, ela falou assim, é Sheila. Aí eu perguntei, é o espírito Sheila que nós estamos habituados no movimento espírita ou é uma outra Sheila? Aí ela falou assim, eu sou a irmã Sheila, que trabalha acolhendo as mulheres que tiveram experiência do aborto, muito sofridas nos seus sentimentos, na sua culpa. Nós fazemos grupos de acolhimento com essas mulheres, preparando seus corações para uma próxima experiência de maternidade. E também trabalhamos com os espíritos que foram vítimas do processo do aborto. E eu falei assim, pelo amor de Deus, não era nada disso que eu queria. Eu queria falar com o espírito, falar de mediunidade da gravidez. Eu não quero falar sobre aborto. Isso é outro dia. Aí eu falei assim, tudo bem, mas é o que eu tenho, eu vou ficar quieto aqui, né? Isso na minha cabeça, eu pensando. Mas essa fala do espírito acalmou a médium, a Cristina, ela foi ficando calma. E aí, então, nós conduzimos as perguntas para a irmã Sheila, e ela foi muito simpática, dizendo, da mesma forma que o espírito Camilo, pelo Raul Teixeira, que a espiritualidade investe, ela faz investimento nos médiuns durante muito tempo. E todas as especificidades que o médium tem são aproveitadas. Por isso que nós usamos essa expressão economia mediúnica. Eles usam o que nós temos de melhor para oferecer. E, no caso, a gestação tem energias sutis, especiais, que podem sensibilizar, sim, de uma forma ímpar, de uma forma singular, determinados casos. E aí eu contei aqui o caso número 8, né, está lá relatado no livro como caso número 8. E nós fizemos uma análise qualitativa de 9 casos e fizemos um estudo de 1.400 comunicações no nosso grupo mediúnico, em outro grupo mediúnico, Leão Denis. Eu participo de 2 grupos, no grupo Leão Denis, onde a médium Thaís trabalha. Doutor Paulo, esse tema é vastíssimo e é tão novo. Não, é porque a gente está com o tempo já esgotando. Uhum. E eu não queria deixar de pedir para o senhor dizer aonde se compra esse livro, porque esse livro eu estou entendendo que é uma literatura, é um trabalho pioneiro. É um trabalho pioneiro. Não é? Não existem, não temos notícia de outros... Não, é singular, não tem. Nós tivemos o apoio da Associação Médico Espírita do Brasil, né? A AME Brasil está aqui, está no site da Associação Médico Espírita do Brasil, na nossa associação médico, na Federação Espírita do Espírito Santo. Ele está no formato digital em qualquer plataforma que vende livro digital, Kindle, Amazon, tudo aí você pode comprar também digital. Eu queria dizer aqui que os direitos autorais eles são da Associação Médico Espírita do Brasil e uma parte é da Comunidade Espírita Esperança, onde eu participo. Eu não tenho ganho pessoal com isso, né?
e é um prazer. Olha, nós apresentamos 5 estudos de pesquisa no livro. A primeira metade do livro é um trabalho de revisão da literatura espírita e médica, são 100 páginas. Então, cheio de referências, nós temos assim, quase 300 referências médico-espíritas. E na segunda parte, nós descrevemos detalhadamente. Nós seguimos o mesmo método que Kardec recomendou para o estudo da mediunidade, para a pesquisa, e nós temos também um método científico que a gente usa na universidade. Então, a gente acredita que a gente não esgota o assunto, mas a gente levanta o tema de uma forma muito séria. E também nós não temos a pretensão de dizer que é assim ou assado. Nós temos a pretensão de apresentar a nossa experiência. E a gente agradece muito a crítica, as observações de todas as pessoas que puderem opinar. Eu gostaria de ter conversado com todas as autoridades, pessoas notórias e pessoas sábias aí, com grande experiência teórica e prática da mediunidade. A gente não tem esse alcance, né? Fizemos o que nós conseguimos, foram 7 anos de pesquisa, e a gente agradece muito o feedback de quem está nos ouvindo, né? Nosso Instagram é @Dr. Paulo Batistuta, Dr. Paulo Batistuta, @Dr. Paulo Batistuta, e o nosso e-mail é drpaulobatistuta@gmail.com. Então, drpaulobatistuta@gmail.com. É isso. Doutor Paulo, a gente espera que, a partir dessa divulgação, né, que o senhor esteve na Comunhão Espírita de Brasília recentemente, a convite da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, fez uma palestra lá, essa palestra está no canal da Comunhão Espírita de Brasília, o nosso programa, ele está no canal TV Comunhão, então, são 2 canais diferentes, um tem as palestras, outro tem os programas, do qual o nosso podcast faz parte. Sim. E lá, quem quiser também, tem a sua palestra para conhecer mais sobre o trabalho que foi desenvolvido, e tem o livro, que eu acho que dirigentes espíritas do Brasil inteiro deveriam ler. Eu também acho. Né? E, de repente, fazer trabalhos parecidos, né, nas suas casas espíritas, para que isso se amplie, e se tenha mais informação e mais opiniões a respeito, para ter uma troca, né, também, e deixar quem mais gosta, né? No livro, nós descrevemos detalhadamente todo o processo de cada pesquisa dessa. Eu falei uma partezinha, eu fico empolgado aqui, gastei muito tempo, mas aqui tem muita coisa, como você disse, é muito amplo, né? Mas todas essas pesquisas estão discutidas lá, estão bem apresentadas, e a entrevista com esses 2 espíritos que nós fizemos dá mais de 20 páginas do livro, nós transcrevemos a pesquisa, as entrevistas, muito interessante. Eu agradeço muito. Nossa, é fantástico. Né? A gente fica feliz de ver como que isso está trabalhando pelas mulheres, né? Porque as mulheres, elas às vezes são esquecidas em muitas situações, mas elas têm uma condição tão especial e elas ficam sem saber o que eu faço. Eu lembro de uma filha de uma amiga minha que trabalhava na mediunidade e ela se afastou, ela decidiu se afastar, mas talvez se ela tivesse tido essa informação do senhor, ela não se afastasse, né? Porque parecia uma coisa muito... É o que eu tenho que fazer. Agora que estou grávida, tenho que me afastar, porque não posso levar interferências para o bebê. Isso está nos trazendo uma informação completamente diferente, né? Obrigado. E com Ana Cristina, muita confiança. No estudo lá comportamental, que nós fizemos a investigação pelo WhatsApp, 42 mulheres trabalharam com a mediunidade, né? Elas dão seus depoimentos. Cada coisa mais linda. São histórias que elas contam, nós transcrevemos literalmente as suas experiências. É lindo, porque, veja bem, não é um dirigente espírita, não é um benfeitor espírita, tudo isso é importante, mas não é nada disso. São as mulheres. E se a gente lembrar, na nossa casa espírita, hoje, 80% das pessoas que trabalham na mediunidade, ostensivamente, são do sexo feminino. Sim, isso repete, está na literatura, a maioria dos médicos são mulheres. É verdade. E aí eu queria, para a gente finalizar, doutor Paulo, que o senhor deixasse uma mensagem para mulheres que querem ser mães, mulheres que trabalham na mediunidade, querem ser mães ou já estão grávidas e estão nessa dúvida. O que o senhor diz para elas? Eu quero lembrar as palavras da irmã Clara, no livro Entre a Terra e o Céu, em que ela fala que a maternidade
é um cadinho maravilhoso, é um local de muito aprendizado, de dificuldades, de superação para cada mulher, mas é um lugar de comunhão profunda com Deus, né? Chico Xavier falava que a gravidez é um segredo entre a mulher e Deus. E na mediunidade, nós fazemos também essa comunhão de uma forma diferente. Se a maternidade é o processo de formação do corpo de um espírito que vai encarnar, ali, na comunicação, nós temos uma maternidade transitória, uma mulher amorosa recebendo uma alma em grande sofrimento. Olha que doação maravilhosa essa mulher pode fazer. E é um momento de comunhão com espíritos evoluídos, com espíritos maravilhosos. Eles nos protegem, eles nos estimulam, eles zelam pelo nosso progresso, eles são os nossos protetores, são os nossos anjos da guarda. E eles estão firmemente no propósito de nos fortalecer, de nos ajudar. Não há o que temer. Nós temos que nos equilibrar e ir adiante. Quando nós iniciamos o trabalho da mediunidade, nós não escolhemos o que virá. É a fé. Nós vamos de olhos fechados para o que virá. E sabemos, é a certeza que nós temos, é como Paulo de Tarso ensina, nós temos certeza do que será, do que é, porque eles são maravilhosos, que Deus não vai falhar com a gente, se a gente estiver em sintonia. Então, é seguro, é bom, devemos. Que maravilha, doutor Paulo, a gente quer agradecer muitíssimo a sua presença. Foi um programa muito lindo, muito carinhoso, né? Com muita emoção, porque a maternidade gera isso nas pessoas, né? E fica aqui nosso agradecimento, um convite para quem sabe a gente falar mais sobre isso, né? No futuro, que o senhor possa espalhar essa mensagem e esse trabalho seu desse livro por todas as, não só as casas espíritas brasileiras, as casas espíritas no exterior, que também necessitam tanto de conhecimento, né? Sim, que isso possa se replicar e esse tema possa ser trabalhado com mais segurança por cada um, dirigentes e mulheres também. Muito obrigada ao senhor. Miriam, obrigada também pela tua presença aqui conosco. E vocês que nos acompanharam, gostaram desse tema, então deixem like, coloquem alguma mensagem para a gente, compartilhem também esse conteúdo, porque é muito importante que a gente distribua essas informações para o máximo de pessoas que tiverem interesse. A gente agradece a sua presença e até semana que vem.